esse é o bolso número 2. Então, eu fiz exatamente igual o primeiro, costurei dos dois lados, desvirei e fiz a bordinha aqui. Passei a costurinha de acabamento, mais próximo possível aqui. Aqui eu fiz uma marcação do porta-garrafas, para encaixar o porta-garrafas aqui. Então, o porta-garrafas, eu marquei 3 centímetros da borda para dentro e marquei 1,5 centímetro aqui de baixo. Então, 3 aqui. E 1,5 aqui. Ixi, não dá para ver. Não dá para marcar. Mas 1,5 aqui. 3 aqui, 1,5 aqui embaixo. E fiz a altura do meu porta-garrafas aqui, que ele ficou com 18,5 de altura por 10 de largura, tá? Eu não tô contando a bordinha, a costura vai ser a partir dessa borda. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou contornar com o meu porta-garrafas aqui, ó. Deixa eu pôr um pouquinho mais pro lado que vocês vão enxergar. Ó, minha costurinha de fundo tá alinhada aqui com a costurinha de baixo. E aqui, ó, eu não tô pegando em cima aqui da borda. Olha, ele tá para baixo da borda. E ele tá pegando aqui alinhado com a costura, o risco com a costura. Então, eu vou costurar alinhando ele, não precisa ser em cima nem do lado, ele vai ser a minha referência para eu costurar. Costurei aqui, se quiser dar retrocesso, ou então só abaixa a agulha, puxa ele pro outro lado, alinha a parte de baixo aqui, costura, volta, como eu disse, devagar. Onde que você tem que caprichar? Retrocesso aqui em cima. Pode dar uns 2, 3 retrocessos, porque é a parte onde você enfia a garrafa e tira a garrafa, então ele dá aquela esticadinha aqui. O peso em si não vai fazer muita diferença aqui, mas se quiser no fundo também fazer uma costura reforçada de vai e volta, pode fazer. Alinhadinho, sem passar aqui. Se quiser alfinetar, começa já alfinetando tudo. E pode ser a costurinha de pé de máquina, pode ser uma costurinha um pouco menor. Eu vou fazer um pouquinho menor. Cheguei na costurinha da caixinha de leite, agulha abaixada, vou alinhar a outra parte para costurar. Só puxar todo mundo pro outro lado. Tô puxando pro lado e vou alinhar. Aqui. E aqui
Aqui a minha costura desceu um pouquinho, mas esse tamanho que tá aqui não vai interferir. Mas a costura desceu. A costura não. A peça desceu um pouquinho aqui. Mas não vai fazer uma grande diferença, por isso que eu não parei. Quando eu cheguei aqui, eu fiz um retrocesso, continuei, dei um retrocesso aqui no meio, continuei, dei retrocesso aqui no canto e continuei. Aqui eu fiz uns 3 retrocessos e aqui, para ficar bem preso. Ó, essa minha garrafinha é uma garrafinha grande, gorducha, e ela cabe bem aqui. Tá? Ela entra com facilidade, ela sai com facilidade. A garrafinha que eu tenho em casa é menor. Então, eu fiz um tamanho que não entrasse sofrido a garrafa. Tá? Ó, entra com facilidade, sai com facilidade. Essa minha garrafinha, ela tá com 7,5. A largura dela aqui, 7,5. Então, é uma garrafinha bem gordinha. Olha, tá aqui o corpo da peça, que eu já coloquei a manta. Não dá pra mostrar ele todo. Eu vou fazer uma marcação do topo, 30 centímetros. Então, daqui dessa borda, 30 centímetros. Imaginando que essa borda aqui é a que vai encaixar embaixo do meu colchão. Então, 30 centímetros aqui e vou distribuir esses bolsos pra cá. Vou deixar aqui 1,5 centímetro aqui embaixo, também como referência para bolso e referência para... porque vai viés. Como o nosso bolso já tem um acabamento embaixo, o viés não vai pegar o bolso embaixo, vai pegar só na lateral. O meu primeiro bolso vai alinhado aqui nessa linha de 1,5 centímetro. Prendi um bolso, deixa eu ver se assim fica mais fácil. Ignora a minha bagunça aqui de trás. Prendi um bolso, ó, aqui tem 1,5 centímetro, eu fiz a costura aqui embaixo. Aqui ele tá solto, certo? Eu tô alinhando o bolso número 1, bolso maior, eu tô alinhando na linha de 30 centímetros que eu fiz. E aí, por ele, eu vou medir. Olha, eu fiz a marcação de 30 centímetros aqui, alinhei a borda do meu bolso e aí eu vou costurar aqui a parte de baixo, igual eu fiz com essa. Costurinha bem aqui embaixo, que esse bolso vai ficar aqui dentro. Abre o bolso pro lado que você já costurou e passa a costurinha aqui.
Então, vamos recapitular um pouquinho aqui da montagem. Eu marquei 3 centímetros aqui, risquei 1,5 centímetro aqui do bolso, risquei e risquei aqui com 10 centímetros e subi. Deixa eu confirmar se foram 10 centímetros. E aí, nesse risco, eu costurei o meu bolso. Puxei pra cá, acertei o cantinho, puxei aqui, acertei o cantinho, em cima do risco. Aqui, no 1,5, desceu um pouquinho, mas não vai interferir, porque o viés vai pegar aqui nessa borda aqui de baixo, no bolso mesmo não vai ter interferência nenhuma. Marquei daqui do topo até aqui 30 centímetros. Meu risco de 30 centímetros ainda tá aqui. Do topo até aqui 30 centímetros. Alinhei o meu bolso maior, que é esse aqui, o mais comprido, e prendi. Eles estão presos somente assim. Olha, tá preso aqui e tá preso aqui, certo? Um bolso dentro do outro. E esse bolso viria aqui dentro. Alinho aqui e prendo só nesse. Esse bolso eu quero para colocar miudezas fáceis de pegar. Então, por exemplo, jogar aqui dentro o carregador do meu celular, jogar o próprio celular aqui dentro, coisas pequenas que eu tenho que ter acesso rápido e fácil, não tenho que ficar procurando no bolso. E uma outra coisa, aqui eu quero colocar uma garrafa d'água, certo? Aqui na parte de baixo, outras coisas, lencinho, lenço de papel, outras coisinhas que eu quero, e aqui meus livros. Foi o que eu pensei para o meu uso. Isso aqui, gente, pode colocar uma alça aqui nessa borda e você prende no banco de trás do carro, e é um organizador de viagem. Quem viaja, quem sai com criança, nós não estamos em tempo de fazer isso, mas sempre é bacana, você tem que dar uma saída com criança, uma garrafinha de água, um livrinho. Perto da máquina de costura também, quem costura, esse aqui é um projetinho bacana, olha. Aqui cabe a régua de 30 centímetros em pezinho, ó, não interfere em nada. Aqui dentro, os cortadores e tesouras, olha, põe seu cortador, põe tesoura aqui, não interfere. Aqui dentro pode ser a régua maior, também coloca a alça aqui para pendurar em algum lugar, ou mesmo na máquina doméstica você coloca ele embaixo da máquina e deixa pendurado pro lado de fora. Dobra ele, encaixa na cadeira, fica nas costas da sua cadeira para você organizar. Pode colocar aqui, nesse pedaço aqui, fazer uma almofadinha. Você coloca na sua cadeira, isso aqui tá caído pro lado, o que você precisa na máquina de costura tá na sua mão. Então, o tipo de organizador que serve para vários ambientes. Eu tô fazendo para colocar na borda da minha cama, mas ele serve para quem costura, ele serve para manter
organizado livros, ele serve para você colocar no carro, ele serve para estar na lavanderia, para você colocar alguma coisa que você quer mais alto, mais organizado, só do seu uso. É a criatividade que vai falar e a sua necessidade. De repente você não precisa de um organizador desse do lado da sua cama, mas você precisa perto da sua máquina de costura, você precisa perto da sua mesa de trabalho. Então é uma peça que eu considero bastante útil. Vamos encerrar? Então eu vou abrir aqui essa parte onde tem a garrafa e vou colocar o meu bolso aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele lá pra cima, vou costurar aqui assim, com o avesso pra fora, no limite da minha borda aqui, desse debrum, para dar um charme. Quando eu virar, ele já tem um acabamento aqui. E aí eu faço o bolso, certo? Que é aquele bolso que eu quero prático para enfiar a mão e achar as coisas pequenas. Sei lá, uma caneta, um bloquinho de nota, celular, carregador de celular, que fica aqui com acesso fácil. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá, gente? Tem outras aulinhas que os moldes estão lá no nosso grupo, Sala de Costura, lá no Facebook. Quem quiser entrar, o acesso é gratuito, os moldes são gratuitos. E vocês podem deixar sugestão do que vocês querem aprender, tá? Pode deixar sugestão e a gente monta as aulinhas de acordo com o interesse de vocês também. Olha, vou colocar aqui. Como eu sei que a minha peça tá retinha, vou contar mais ou menos 1 centímetro aqui, vou costurar aqui, olha, no limite do meu debrum, tá? Tirar qualquer excesso de linha, tá? Olha, minha dica. Sempre mantenham limpa a sua peça, tira esses excessos de linha que fica, porque às vezes você está costurando e a agulha bate exatamente nessa linha e empurra ela lá para dentro da sua máquina na engrenagem. Aí embola tudo, vira uma confusão lá dentro e é muito ruim você ficar limpando e tirando essas linhas que embolam lá dentro, às vezes até quebra agulha. Então, sempre manter limpinho. Se é um tecido que desfia muito e você tem a possibilidade de passar um zigue-zague, passar um overlock, faz essa limpeza de fios na sua peça. É uma questão até de praticidade para costurar e de cuidado com a sua máquina. Porque um fiozinho que entra lá a mais dentro da sua engrenagem, aqui embaixo, junto com a agulha, ele faz um estrago bem grande, tá, gente? Que eu já tive que trocar minha caixinha de bobinas por causa de linha que entrou lá e na hora de tirar tive que puxar mesmo e entortou a engrenagem, entortou a caixinha. Então, toma esse cuidado. E às vezes entorta a agulha, às vezes a agulha bate fora do lugar por causa dessa linha embolada que enrosca e puxa para um lado e puxa para o outro. É sempre bom ter cuidado.
Olha aqui, ó. Dá pra ver que a costurinha ficou aqui, olha, na mesma linha da costura de acabamento, tá? Tá escondidinho. Agora eu faço uma costurinha aqui, a volta dele, olha. Deixa eu ver onde é que vocês conseguem me enxergar, ó. Vou descer aqui, aqui, subir aqui, faço um acabamento aqui e aqui, pezinho de máquina. Deixo bem esticadinho. Olha, aqui eu já fecho aquela abertura que tinha para eu, quando eu desvirei, eu vou fechar ela aqui nessa costura. Enrola bonitinha para colocar aqui, tudo bem alinhadinho. Aqui o meu bolso, pode ver que ele não tá centralizado, ele tá um pouquinho mais aqui, porque na minha cama ele vai ficar aqui do meu lado esquerdo. Então, quando eu colocar a mão mais acessível vai ser minha mão esquerda. Eu quero ele mais próximo, por isso que eu montei desse jeito. Os bolsos montados. E agora eu vou prender o forro, né, antes do viés. O forro sobra um pouquinho, porque quando a gente coloca a manta, sempre dá uma encolhida, tá, gente? Então, é de praxe que sobra um pouquinho. Sempre o tecido que tá estruturado, coloca pra cima, ou se tá com a manta aparente, você vai fazer frente ou com frente, coloca pra cima. Essa peça até dá para você eliminar o viés e fazer ela costurar e virar. Mas a gente tem bastante camada aqui para virar e fazer o acabamento depois. Eu acho que não fica tão bacana. E vamos perder o medo do viés, que o viés é nosso amigo, né? Eu vou tentar explicar o viés assim o mais detalhado possível para vocês fazerem, tá bom? Então, primeiro eu vou prender tudo, para depois a gente se preocupar só com o viés. Vou fazer costurinha de segurança, não precisa ser um pezinho de máquina, mas também não precisa ser aquela costurinha muito na beiradinha. Pode ser costurinha que a gente fala de meia pata. O calcador tem 2 ferrinhos assim, então metade de um ferrinho. Não precisa ser a borda aqui, mas a metadinha de meia patinha dele. Quem tá começando na costura vai se acostumando com os termos. Tem os termos técnicos e tem os termos que as próprias costureiras
criam, que funciona às vezes até melhor do que os técnicos. E aí é o que torna a costura criativa e divertida. Ó, tem sobra aqui, eu tenho que cortar todas essas sobras, não tem problema esse pedacinho aqui que ficou fora. Agora eu prendo ele com o viés, mas eu vou refilar tudo isso e vou percorrer tudo, tirando todo esse excesso de tecido que ficar a manta. Vou refilar tudo isso e principalmente os fiozinhos de linha, porque agora a gente vai fazer o acabamento com o viés e não dá para ficar preocupado com viés e com tecido desfiando nesse momento. Na hora do viés, vamos botar nossa energia e concentração no viés. Então, vou cortar tudo isso e volto com a gente fazendo já o viés.